meninas, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre preenchimento e correção de sobrancelhas, tá? Eu vejo que é um tema que muita gente tem dúvida. Quando eu faço design nas minhas clientes, todo mundo me pergunta: o que tu passou na minha sobrancelha? É sombra, é lápis? Eu uso somente sombra, que é o que eu acho mais bonito e correto também, né? E a sombra que eu estou usando no momento é essa aqui da Vult MA01, tá? Ele é um marrom mais frio, mais acinzentado, tá? Eu só uso esses tons de marrons. Antes disso eu tava usando marrons da Bitarra, que eu gostei muito também. Só que terminou e eu acabei não encomendando, porque Bitarra não tem aqui em Juiz pra vender, só por site mesmo. E comprei esse da Vult e gostei muito. Pra quem gosta da Mary Kay, a sombra expresso também é muito boa, tá? É muito bonita. E dá pra loiras e morenas. Essa sombra aqui dá tranquilo pra loiras e morenas, tá? Todo tom assim, marrom, mais acinzentado, dá pra loira ou morena. A única diferença é que pra loira você não pode pesar a mão. Você tem que fazer com a mão mais leve, mas dá super tranquilo. Eu uso nos meus clientes e fica muito bonito. O único marrom que eu não indico, nem pra loira, nem pra morena, só pra ruivas, é os marrons mais terrosos, avermelhados, que não fica bonito, tá? Mas quanto o resto, tranquilo. A sombra deve ser mate, tá? Não pode ter cintilância, não pode ter aquele brilhinho, tá? Pra ficar mais natural possível. Eu uso um pincel chanfrado pra passar a sombra na sobrancelha. Esse aqui é da Natura Aquarela. Ele é mais gordinho, faz tempo que eu uso ele, já tô no segundo. E tem vários tipos de pincel chanfrado, tá, gurias? Tem os mais fininhos, assim. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Esse aqui nem tem, acho que é da Marquette também, tá? Ele é super barato, acho que em torno de 7, 8, 9 reais. Eu aconselho pra quem tá começando comprar esses mais fininhos aqui, tá? Do que esses mais gordinhos aqui, tá? Eu me habituo mais com esse, mas geralmente as pessoas usam os mais fininhos. Deixa eu ver o que eu posso falar mais pra ver se eu não vou esquecer. Então seria isso, tá? Pra fazer o contorno. As outras dicas eu vou... contorno e preenchimento. As outras dicas eu vou dando conforme eu vou fazendo o preenchimento. E se vocês querem ver como eu faço o preenchimento e contorno das minhas sobrancelhas, continue assistindo o vídeo. Então, gurias, essa sobrancelha aqui já está preenchida, tá? E já tá contornada. Eu vou fazer o preenchimento e o contorno nessa aqui. Me desculpa, porque se eu ficar olhando um pouco para um lado, um pouco pro outro, porque eu tô na frente do espelho e eu fico olhando pro espelho, às vezes eu lembro que eu tenho que olhar pra câmera. Então, se ficar meio louco, não dá bola, tá? Porque eu não tô acostumada com essas coisas. Vou usar a sombra que eu falei antes, da Vult, tá? MA01. Eu esqueci de falar, mas eu não lembro o preço que eu paguei. Eu acho que eu paguei entre 11 e 12 reais nela, tá? Foi bem baratinho. Sempre a gente começa aqui fazendo a base da sobrancelha primeiro, tá? E a gente vai puxando pra cima. Pra ficar mais natural, mais sutil, tá? Essa volta aqui eu não tenho muito pelo, mas o pouquinho que nasce eu deixo, porque quando faz o preenchimento fica o mais natural possível, né? Se eu tirar tudo vai ficar feio. Daí eu puxo da base para cima, gurias, que nem eu fiz, e depois, se tiver que eu vi que ainda continuou falhas, eu venho, pego um pouquinho mais da sombra e venho fazendo o resto do preenchimento. Se sair um pouquinho fora a sombra do desenho, não faz mal, porque com o contorno a gente vai remover essas imperfeições. A única dica que eu dou, se quiser sair assim, sem fazer contorno, dá. Só que você vai ter que cuidar para a sombra não sair muito do desenho da sobrancelha, senão vai ficar feio, tá? Mas se eu quisesse sair assim, daria pra sair tranquilamente, tá? Outra coisa, pra facilitar a vida de vocês, pra fazer o contorno ou o preenchimento em casa.
tirar a sobrancelha antes, tá? Minha sobrancelha tá com o design feito. Fazer o design a cada 15 dias pra manter a sobrancelha bonita. Porque depois disso já cria muito excesso e fica mais difícil de vocês desenharem, fazerem um desenho bonitinho, perfeitinho e tal, tá? Eu vou passar mais um pouco aqui nesse canto que eu implico. E é isso, tá? Vou dar uma penteadinha. E agora eu vou fazer o contorno. Pra fazer o contorno eu também uso um pincel chanfrado, tá? Eu uso corretivo cremoso. Eu uso essa paletinha aqui que é bem comum. A minha já tá no finalzinho. Sempre um corretivo do tom da sua pele ou um pouquinho mais claro. E o ideal fazer o contorno, se você for se maquiar, é fazer antes da maquiagem, tá? E daí depois com a base, coisa, se ficar um pouquinho de corretivo sobrando, ela vai tapar. Vem aqui na parte de baixo. E vou puxando. Tá? Eu venho aqui na parte de cima. Com a mão bem leve, tá? Mão bem leve tanto pra fazer o preenchimento quanto pra fazer o contorno. Quanto mais leve, melhor. Tá? Vou espalhar bem aqui embaixo. Cadê? Ó, ali, ó. Eu entrei um pouquinho com o corretivo dentro do desenho. Só venho com o lápis aqui, dou uma... Com o lápis não, com o pincel eu dou uma tapeada. Pronto. Tá, agora é com o dedo mesmo. Eu espalho esse excesso de corretivo. Bem suave, com o dedo bem... Melhor fazer bem devagar, né, gurias? Pra garantir pra ficar bem feito. Eu tenho uma sobrancelha um pouco diferente uma da outra, tá? A maioria das pessoas tem, eu tenho uma um pouquinho mais alta. Mas não importa, eu tento deixar ela o mais parecida possível com a outra. Isso vocês também devem fazer com a de vocês, tá? Se essa aqui ficar um pouquinho diferente dessa, se você notar, você vai lá, dá mais uma ajeitadinha. E assim você vai fazendo até ela ficar o mais parecido possível uma da outra, tá? Eu tenho uma mais levantada que a outra, que é essa mania de ficar erguendo a sobrancelha. Você ergue tanto que o músculo se acostuma a ficar daquele jeito, tá? Ao vivo não parece tanto, mas no vídeo aparece bastante. No vídeo tá um pouquinho escurinho, tá? A sombra, mas ela não é escura, tá? É um pouco mais claro. Aqui a iluminação não tá muito boa, já é final de tarde, mas fica muito bonita essa cor pessoalmente, tá, gurias? Eu super indico essa sombra da Vult. E outra coisa, eu não sou patrocinada, tá? Tá dando acaso que os produtos que eu tô usando pra fazer o vídeo é da Vult. Mas eu gosto muito, são muito bons, tá? Mas qualquer outra sombra marrom que você tiver, um tom mais frio, terroso, você pode estar usando para fazer o seu preenchimento. Seria isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, por favor, dê um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no meu canal. Quero agradecer a todo mundo que compartilhou muito outro vídeo, eu fiquei muito feliz, eu não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande e que tantas pessoas iam me ajudar. Graças a vocês teve bastante visualizações. Pro meu primeiro vídeo eu achei bastante. Eu não precisei patrocinar, não precisei nada. Só com a ajuda de vocês eu consegui bastante visualizações. E quero agradecer novamente. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.